vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. O quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ela recebeu a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo, e daí subiu uma fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar escureceram de tanta fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos voando sobre a terra. Tinham poder de matar como escorpiões. Eles receberam ordem de não estragar a vegetação da terra, nem o verde, nem as árvores. Só podiam ferir os homens que não tivessem na fronte a marca de Deus. Os gafanhotos tinham permissão de matar, mas não podia atormentar os homens durante 5 meses, com dores fortes como picada de escorpião. Naqueles dias, os homens vão correr em busca da morte, mas não saberão onde ela está. Vão querer a morte, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam como um bando de cavalos preparados para a guerra. Parecia que tinham na cabeça coroas de ouro, e o rosto deles parecia o rosto de gente. Tinha cabelos compridos como mulheres e dentes de leão. Tinha couraças que pareciam de ferro, e o barulho de suas asas parecia o barulho de carros com muitos cavalos correndo para a batalha. Tinha ferrão na cauda, como escorpião, e era na cauda que estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. O rei deles era o anjo do abismo. O nome desse anjo é Abaddon, na língua hebraica, em grego é Apolion. O primeiro ai passou. Mas depois dessas coisas ainda vem outros 2 ais. O 6º anjo tocou. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que estava colocado diante de Deus. A voz dizia ao 6º anjo, que estava com a trombeta: liberte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertados para matar a 1/3 parte dos homens. O número dos cavaleiros do exército dos 4 anjos eram 200 milhões. Ouvi bem o número, não tinha visão. Os cavalos e cavaleiros, na minha visão, os cavalos e os cavaleiros eram assim: vestiam couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos parecia de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte dos homens morreu por causa dessas pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre que saía da boca dos cavalos. De fato, o poder desses cavalos estavam na boca e na cauda. Suas caudas parecem cobras, têm cabeças com as quais causam danos. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, nem mesmo assim renunciaram às obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se converteram de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus. Já ouvimos o Apocalipse, então, capítulo 9, do versículo 1 ao 21. É nosso 18º encontro estudando o Apocalipse de São João. Que bom que você está reunido no grupo de vivência, você está preparando, coordenando o grupo, se preparando com esses vídeos.
Muito importante, então, para você estudar junto com o seu grupo e a sua comunidade. Nós estamos, então, ouvindo o capítulo 9, e o texto hoje descreve as pragas da quinta e sexta trombeta. Nós ouvimos no encontro passado as 7 trombetas, 7 anjos que anunciam a destruição, o fim, o juízo final, o fim de tudo. É preocupante para muita gente que tem medo de ler o Apocalipse, não consegue entender, mas nós estamos tentando aqui dar uma ajuda. Não esqueça que o livro é muito importante para quem de repente não está no grupo de vivência e olhando, ouvindo o vídeo. Então, que pudesse ter esse livrinho, dar uma olhada nessas explicações todas que tem, principalmente comentando, ajudando a entender melhor o Apocalipse. Então, como falamos, este vídeo, esse encontro, nós vamos ouvir as 2 trombetas, a quinta e a sexta, que anuncia os ais. Nós ficamos devendo do encontro passado 3 trombetas que faltavam. O anjo vem e anuncia, encerra falando isso, né? Que falta ainda 3 trombetas. Ai, ai, ai dos homens que estão resistindo. É um livro de resistência, resistência para o bem. Mas mesmo quando há anúncio da vingança, aqueles que fazem o mal também resistem. Eles tentam de todo jeito manipular. Também na realidade atual é isso. Quem faz o mal não quer mudança. Eles sempre estão tramando para mais ainda fazer o mal, a injustiça. E quem sofre a injustiça clama por vingança, clama por libertação. E é isso então que nós estamos vendo aqui no livro do Apocalipse. Então, situando o capítulo 9, nós temos aí, né, as divisões do capítulo, o versículo de 1 a 12, o primeiro ai, a primeira desgraça anunciada pela trombeta do 5º anjo. O versículo do 13 ao 19, o segundo ai, a segunda desgraça anunciada pela trombeta do 6º anjo. É isso que estamos vendo, o 5º e o 6º anjo. E o 20 e 21, a avaliação das 6 desgraças que já aconteceram. Não houve conversão desejada de todos aqueles que fazem a maldade. Muitos ainda resistiram a não se converter, a não mudar. Alguns não foram destruídos. Muitos já foram destruídos. Uma terça parte da humanidade, uma terça parte da natureza, uma terça parte do mar, uma terça parte dos astros celestes foram destruídos. Uma terça parte significa não é a totalidade. Então a vingança de Deus não é para todos, a destruição não é para todos, o fim dos tempos não é para todos, porque os que são fiéis a Deus, estes serão glorificados. Estes serão restaurados, estes serão realmente na morada que Deus nos propôs. Então, entendendo um pouco melhor, quando o 5º anjo toca a sua trombeta, acontecem coisas estranhas e irreais. Uma estrela cai e parece virar gente, pois ela recebe uma chave e abre o abismo. Do abismo sobe fumaça e da fumaça saem gafanhotos terríveis e estranhos. É amedrontador, né? Nós vimos que é arrepiante, mas é uma simbologia. Esses animais, tudo isso não existe. Uma estrela que tem a chave, né? Está falando. Gafanhotos como seres vivos, gigantes, como pessoas e como bichos. Tem poder, né? A fumaça que sai das narinas, da boca, o rabo que tem ferrão de escorpião, quer dizer, é apavorante. João, ao falar isso, sabe que isso é real. A comunidade sabe que isso é real, como nós também sabemos. Só que o problema é a imaginação de muitas pessoas, que às vezes vê em filme, ou mesmo olhando aqui, e já generaliza tudo. Então nós temos que saber entender o que está falando. É uma terça parte, a vingança será para aqueles que fazem o mal. Então, nesse sentido, é a simbologia que o Apocalipse traz, e a linguagem apocalíptica, como já falamos. Então, esses seres, esses animais, tudo são irreais. Aqui fala de um exército de milhões, né? 200 milhões
de pessoas, um exército que trará vingança. Toda essa simbologia também é trazida do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está falando que o exército de Deus será de milhões de pessoas que vêm para fazer a justiça e a vingança de Deus. Então, ao ler o Antigo Testamento, João está trazendo tudo o que está ali para a realidade da comunidade. É como um mosaico que vai ser montado com pedrinhas. João vai lá pegando tudo o que está no Antigo Testamento e que a comunidade conhece, sabe de cor toda a história do Antigo Testamento. Ao João falar que vai acontecer isso, eles estão lendo que o profeta tal já falou, que Moisés já escreveu, que o Êxodo já havia falado isso. E também o livro de sabedoria também fala muito disso. Deus conta, Deus pesa, Deus tem volume e peso de tudo que vai acontecer. E eles vão lendo isso e vão entendendo para a realidade deles o que está acontecendo. O texto diz que os gafanhotos têm como rei o anjo do abismo. Então, esses gafanhotos, que também é simbologia, que é Deus que está libertando, é Deus que está permitindo que aconteça. Havia um povo que era contra os romanos, que dificultava muito os romanos, a vingança com os romanos ou guerra com os romanos naquela região, os pardos, e esse povo então estava além do rio Eufrates, e os romanos tinham um conflito muito grande. Está dizendo que esses gafanhotos estão vindo dessa região, e é por isso que a comunidade está atenta, que os romanos serão vingados por esses povos de fora. E quem que são os romanos? O Império Romano, e muita gente da comunidade onde eles vivem é a favor do Império Romano. O exército romano, as lideranças políticas, aquelas outras religiões que nós já ouvimos falar que tinha naqueles lugares, tudo isso são defesa dos romanos. E mesmo nas comunidades cristãs havia algumas pessoas que tinham se deixado corromper pelos romanos, defendiam o poder romano. Então é esse o grupo que vai ser destruído. Quem é inimigo? O inimigo é sempre o diabo, o inimigo é sempre o demônio. Então, este exército, ele tem como rei, como chefe, o anjo do abismo, que seria o demônio ou o Satanás. O abismo para o povo, e a Bíblia fala do abismo, é chamado também de Sheol, ou morada dos mortos. Lá em João 26 vai estar falando essa questão da morada dos mortos. Jesus desceu à mansão dos mortos. A Bíblia fala muito do espaço, o espaço geográfico chamado de Sheol, que está embaixo, no interior da terra. Então, esse Sheol também é a simbologia do inferno. Então, está falando que a chave foi aberto a chave do inferno, por isso que está saindo esses demônios ou esses guerreiros do mal do inferno. É uma simbologia, é uma fala também muito forte que amedronta também a muita gente. E é chamado de Abaddon no hebraico e é chamado também em Apolion em grego, né, que significa o destruidor. Em outras palavras, a quinta praga provoca a destruição do poder romano. Toda a destruição do poder romano é essa quinta praga que está vindo, que é este exército inimigo do poder romano. No fim diz que o primeiro ai passou. Então, é o quinto selo, a quinta trombeta, o primeiro ai veio e essa grande destruição. E eis que depois dessas coisas vem mais 2 ais ainda. Ai, ai, ai. Nós vimos no encontro passado, no finalzinho, o anjo falava ainda. Porque tinha medo dessa destruição. Tudo estava horrível e ainda faltava 3 vinganças. E uma delas foi essa. Quando o 6º anjo toca a trombeta, lá no versículo 13 até o 19, então ouve-se uma voz vinda dos 4 chifres do altar. O altar, uma peça assim, 4 cantos, em cada canto tinha um chifre que simbolizava. Quando alguém se escapava, um escravo, alguém fugia de uma guerra, de algum lugar, a única segurança que ele tinha de liberdade era chegar até o altar do templo e se agarrar no altar desse chifre. Ninguém mais poderia tocar nessa pessoa porque Deus o resgatou. Se alguém chegasse, então, esse chifre é local de segurança. E diz que vem uma voz e 4 anjos vêm agora com poder destruidor
que sai a voz desses chifres. Era o ponto mais sagrado, né? O altar era o ponto mais, o chifre era o ponto mais sagrado, ao qual também se derramava o sangue do sacrifício sobre eles. No fim, João, para fazer uma avaliação dos resultados das pragas, resultado como o êxodo do Egito, diz que não houve conversão de todos, como também o rei, o faraó, não se converteu com as pragas. Se alguém lembra, o faraó do Egito não se convertia com cada praga que vinha. Ele sofria, depois ele endurecia o coração e não se convertia. Aqui está falando também que os romanos não se converteram, mesmo com tanta destruição, com tudo isso que está sendo castigado, e muita guerra já tinha acontecido. Roma já está enfraquecendo também o poder. Roma também não se convertia diante disso. Os seres humanos continuam a praticar o mal. É isso que João está falando. Mesmo diante de tanta ação que Deus nos faz, nos propõe, nós ainda continuamos fazendo o mal. Olha quanta coisa que nós vemos na realidade. Violência, guerra, fome, peste, e nas pestes, nas doenças aí, né, o câncer que não tem fim, não consegue, né, a AIDS, tantas doenças que realmente traz morte, traz sofrimento, tantas viroses, né? O sarampo, a varíola, a catapora, era coisa assim que a gente achava que tinha acabado, volta de repente, causa epidemia e muitas pessoas voltam a morrer. Então tudo isso faz parte de erros nossos humanos. Nós não estamos totalmente convertidos e essas ações que vêm destruindo as pessoas também. Mas além de tudo isso, as piores de todas são a corrupção, as injustiças que são feitas contra o povo. E isso vem, muitas vezes, é tramado, é pensado para causar tudo isso. Para poder, quem consegue ganhar mais, ainda ter mais ainda. Então tudo isso são formas de entender a ação de Deus. O projeto de Deus e o projeto humano. O projeto humano é um projeto de destruição e morte. O projeto de Deus é um projeto de vida. E assim, o Apocalipse quer nos ajudar a entender mais essa ação de Deus em nossa vida. Nós somos chamados a entender, a buscar, vivenciar essa ação de Deus. Para isso, nós temos que estudar e conhecer. E conhecendo, saber interpretar. Como é que nós, lendo o Apocalipse, nós podemos olhar a realidade nossa para dizer, isso é muito atual. Muita gente, pelo grupo do WhatsApp, está falando, nossa, como isso é atual, parece que está acontecendo tudo isso de novo. Por quê? Porque realmente, quando João escreve, é para alimentar a esperança da comunidade nisso. Então, através dos grupos que nós temos, através dos nossos encontros, das nossas celebrações, das nossas liturgias, nós estamos fortalecendo a nossa fé em Jesus. Nós somos chamados, então, a estudar, a nos reunir em grupos de vivência, em família, ler a Bíblia, refletir a Bíblia, rezar a Bíblia. Se você está acompanhando, se você está gostando, pedimos que você nos ajude a multiplicar mais isso ainda, né? Divulgue os áudios, divulgue aí o nosso canal para outras pessoas estar assistindo. Fala para ele, assiste desde o começo, está tudo lá no YouTube, desde o primeiro encontro até esse aqui. E outra coisa que eu gostaria de falar e convidar, em setembro teremos o encontro de Bíblia estudando o Apocalipse. Vai ser um sábado e um domingo, dia 1 e 2 de setembro, para nós discutirmos junto, conversarmos juntos sobre os grupos de vivência, sobre o livro do Apocalipse, estudar mais. Desejo que você esteja um bom encontro, que Deus te abençoe a sua vida e que você possa estar nos ajudando. Acesse o canal, dê um clique aí, um joinha, ok? Compartilhe e se precisar e quiser pode entrar no grupo também do WhatsApp, que o número está aí no vídeo. Deus abençoe, até na próxima.